Eu vou pedir licença a vocês para estar sentado. A Bíblia diz que depois que a vida de uma pessoa é 70 anos, e os que pela sua robustez chegam aos 80, é com canseira e enfado. A gente se trata, se prepara, mas eu peguei um negócio de uma tal fascite plantar. É um encurtamento da fáscia do pé e que dói, mas dói. E eu estou fazendo um tratamento e o terapeuta disse que eu tenho que ficar o máximo sentado, não forçar muito. E é por isso que eu estou pedindo permissão para vocês também, para poder ficar sentado aqui no banquinho. Aprendendo a discernir, este é o nosso, na verdade o 9, porque nós fizemos uma introdução, e esse é o 9 estudo, não é estudo, mas um apanhado para que nós aprendamos a discernir. Nós temos um delegado que frequenta aqui frequentemente a nossa igreja, hoje está aposentado, e ele estava dizendo o quanto de gente é enganada com o bilhete premiado. Todos os dias em Londrina, uma quantidade razoável de pessoas é enganada com o bilhete premiado. Aqui na nossa igreja nós já tivemos alguns. Gente que foi tirar o dinheiro no banco, o caixa disse: a senhora está sendo enganada, e ela zangou com o caixa. Teve uma família que o filho percebeu, e a senhora ficou tão indignada com o filho, ele chamou a polícia, ela não acreditou, a polícia veio dizendo: a senhora está sendo enganada, não, tirou. É a ambição por dinheiro que faz isto. E muitas vezes nós também na vida espiritual temos uma ambição de querer controlar Deus, comandar Deus, e a gente cai nos enganos, e é preciso que nós tenhamos da parte do Senhor a graça da revelação para não sermos de fato enganados. Há muita coisa semelhante, muita coisa parecida, e que nos leva ao engano. Eu devo dizer para vocês com a seriedade do coração, sinceridade, que eu de vez em quando caio num engano. Tanto o engano das coisas, porque, sabe por quê? A Bíblia diz que enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto ou perverso. Quem é que o pode conhecer? Então, às vezes, aquela história que quem vê cara não vê coração, e a gente se engana. Eu me engano comigo mesmo, eu às vezes engano os outros, e me deixo ser enganado. Há um provérbio árabe que diz: quando alguém me enganar a primeira vez, o culpado sou eu. Mas a primeira, sim. E é dentro deste propósito que Deus nos tem chamado a atenção pela sua palavra, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos. A Bíblia fala muito sobre cuidado, que ninguém vos engane.
E o Senhor Jesus, logo depois que os discípulos perguntaram sobre o templo e aquela estrutura toda, a primeira coisa que ele disse foi: olha, antes de acontecer todas essas coisas, virá o engano, mas vocês precisam estar atentos. Vamos então aqui abrir o nosso boletim, em nome do Senhor Jesus, e vamos procurar caminhar aqui. Um belo discurso teológico não significa um curso de vida cristã. Há uma galeria de gente ilustre que fala bonito da boa teologia, mas que jamais passou por uma conversão. Tem boa conversa e convincente, embora não produza frutos espirituais. O texto que está acima diz assim em Mateus 7:21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor está dizendo que é possível falar Senhor, Senhor, e nós vamos verificar aqui um pouquinho mais abaixo, e não ser nascido de novo. Não estou falando de resultados em crescimento da estrutura eclesiástica, pois os tais profetas que profetizam em nome do Senhor, ou os líderes, são bem produtivos. Falo de frutos de vida eterna. Ter êxito no ministério terreno não significa ser exitoso na vida espiritual. Há muita gente na igreja que granjeia grande prestígio, mas que nada significa para o reino de Deus. Um dos pregadores que tiveram menos resultados na vida foi Noé. Noé pregou cerca de 98 anos a mesma mensagem, e só quem creu foi a família dele. Ele só conseguiu salvar pela arca a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Parece que até o seu avô Matusalém morreu afogado no dilúvio. A data coincide. Eu não posso dizer que ele pode ter morrido antes, mas tudo indica que ele já estava com 969 anos. Aí alguém me pergunta: que ano é este? O ano bíblico, 360 dias. Mas eles viviam tanto? Viviam. Naquela época a terra não tinha sofrido o abalo que ela sofreu depois do dilúvio, e as pessoas viviam muito. E depois vão viver muito. No reino milenar as pessoas também vão viver muito. E depois nós que vivermos em Cristo vamos viver eternamente, com corpos glorificados. Mas Noé foi um pregador sem êxito, mas ele pregava a mensagem de Deus. Ser exitoso não significa ser exitoso no sistema aqui, não significa que é um pregador de Deus. Por exemplo, esses ministros que Jesus se refere são bem-sucedidos, porém
são inúteis aos propósitos do Pai. Vamos ler o complemento do capítulo 7, o 22 e o 23 juntos. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não é verdade que temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi com toda clareza: vos conheci, apartai-vos de mim, vós os praticantes da iniquidade. Essa turma aqui fala bem, faz muita coisa, mas Jesus não a conhece. Se você perguntar, mas eles conhecem Jesus? Não, eles declaram que Jesus é Senhor. Mas Jesus disse: eu não os conheço. E é muito importante a gente observar isso, porque nós vamos verificar que para dizer que Jesus é Senhor tem que ser pelo Espírito Santo. Como é que isso vai acontecer? O curso da vida deles discrepa do discurso, e Jesus referiu-se aos seus ensinos como corretos, mas incoerentes. Vamos ver o que Mateus 23:3 nos diz: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A diferença de Jesus e estes religiosos que Jesus se refere, principalmente os fariseus e os saduceus, que eram dois grupos muito fortes no seu tempo, é que eles diziam, mas não faziam. E em Atos 1 diz que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Um diz, mas não faz. Jesus faz e ensina. Olha a diferença. Dizer é uma coisa, fazer é outra coisa. Já foi dito, hipócrita é a pessoa que faz com que a sua luz brilhe de tal forma diante dos outros, que eles não possam saber o que está acontecendo por detrás desta luz dela. Pura ilusão de gente ilustre. É papo demais no cardápio e papa de menos no prato. Falar em papo demais e papa demais, lembrei-me do Papa, que esta semana disse, semana passada para essa semana, disse na ONU que, falando de modo humanamente, ou humanamente falando, o sacrifício da cruz foi um fracasso. A cruz de Jesus Cristo foi um fracasso, falando humanamente. Mas, irmãos, para que Jesus veio? Qual foi o objetivo que ele veio a este mundo? Ele disse na sua oração no Getsemane: para esta hora eu vim. Como é que eu posso dizer que o sacrifício da cruz foi um fracasso? Ali estava todo o foco de Deus para com a humanidade. Como eu tenho coragem de dizer que a cruz, mesmo humanamente falando, foi um fracasso? A Bíblia nos diz que Jesus não morreu porque Pilatos, ou Herodes, ou Anás e Caifás, que tramaram aquela morte, executaram. A Bíblia diz que ele morreu por determinado decreto
de Deus. Como é que eu posso dizer que isto é fracasso? Como é que eu posso dizer, diante do que a palavra de Deus diz, que a palavra da cruz pode ser loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus? Eu não posso dizer que foi fracasso, quando ali a Bíblia chama de triambel, o triunfo. Ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Nós não podemos dizer que foi fracasso, nem humanamente, nem divinamente, nem mente nenhuma. O sacrifício de Jesus é de fato o ponto central da revelação de Deus para com a humanidade. Parece estranho isto, o que está dizendo que é hipócrita, não é? Parece estranho isto. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3: o que vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Agora, como conciliar esses dois textos? Senhor, Senhor, eu não vos conheço, e ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Como nós vamos conciliar essas duas coisas? Essa turma que disse Senhor Jesus, Senhor, e ele disse eu nunca vos conheci, eles não estão dizendo pelo Espírito Santo Senhor Jesus? Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Tem incompatibilidade aqui? Se ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, como é que pode o sujeito dizer Senhor, Senhor e não entrar no reino dos céus? Uma coisa é a fala, outra é a confissão. Eu vou querer que você preste atenção. Falar ou declarar e confessar não são a mesma coisa. Alguns discursam até bem e dizem Senhor, Senhor, embora não confessam a Jesus como Senhor. Sim, convencem os outros que Jesus é Senhor, só não confessam Jesus como seu Senhor. Falam bem e certo, todavia não creem nem vivem o que falam. Vamos procurar expor o texto usando o significado dos verbos traduzidos aqui por dizer. O que vos faço compreender é que ninguém pode falar pelo Espírito de Deus, afirmando anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode afirmar o senhorio de Jesus confessando Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. A confissão da fé é muito diferente da declaração de sua crença. A primeira gera martírio, a outra só um ministério. Quando você confessa Jesus como Senhor, confessar, é que você está sob o governo do Senhor Jesus. E é Ele quem cuida de você. É Ele quem sustenta a sua confissão. Quando você declara, é apenas uma declaração. Mas não faz parte da sua fé e da sua dependência.
Foi passado aqui, nos domingos atrás, a história de um irmão da igreja do Iraque. Este homem tinha 4 filhos menores de 15 anos. E o ISIS foi na casa dele e disse para ele assim: se você negar Yeshua, Jesus, nós não matamos seus filhos. Agora, se você confessar Jesus, nós vamos matar seus filhos. Agora, você imagina um pai numa situação dessa. E ele negou Yeshua. Ele entrou em pânico e ligou para o bispo, e o bispo que contou essa história aqui, e o bispo disse: não, mas Jesus é amor, Jesus não vai te negar e tudo. 15 dias depois, o ISIS foi à sua casa de novo, e agora pegou os 4 meninos. E começou pelo mais novo. Você nega Yeshua? Ele disse: eu não posso negar Yeshua. Ele é nosso amigo, ele é nosso salvador. Cortaram a cabeça do menino na frente do pai. E cortaram a cabeça do segundo, do terceiro e do quarto na frente do pai. E o pai entrou em pânico. Eu, para proteger os meus filhos, neguei Yeshua. E eles, firmes em Yeshua, preferiram morrer. Confissão, declaração. É a mesma coisa? Não. São coisas diferentes. Declaração a gente escuta, é bonito, é perfeito. Confissão é do coração. Se com o coração confessares a Jesus Cristo, se com tua boca você pode declarar, mas com o coração você crê, você confessa aquilo que você diz, aí a coincidência. Se ninguém pode dizer assim, os ministros na passarela exibem a aparência, os mártires no seu calvário, a vida de Cristo. Não é o que eu falo, nem mesmo como falo, mas como vivo, se é que pela fé vivo segundo a vontade de Deus. Jesus disse que só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade do seu Pai que está nos céus. O que vale é o curso da vida e não o discurso. Uma boa pregação não significa que o pregador seja regenerado. Ele pode ser um bom pregador, ter uma boa pregação e mesmo assim não ser uma nova criatura. O fato de pregar bem não quer dizer que ele seja salvo. Deus pode usar qualquer um para realizar alguns dos seus propósitos. Por isso precisamos entender que não é o pregador, mas a palavra de Deus que salva o seu povo. A jumenta de Balaão pregou certo. A jumenta foi uma boa pregadora. O profeta era burro. E a jumenta via o anjo do Senhor. E ela chegou até a dizer para o pregador: por que me fustigas? Eu não sou a tua mula que há tantos anos trabalho para ti e nunca te desobedeci. Agora tu estás me fustigando aí, você não está enxergando o anjo do Senhor lá, mas o profeta não enxergava. Deus pode usar qualquer um. Se ele usou uma jumenta para falar com o profeta burro, ele pode me usar. E eu vou para o inferno. Eu tenho que analisar
a minha experiência de fé, não à luz dos êxitos da pregação, mas à luz da revelação do Espírito Santo no nosso coração. O que testifica que somos filhos de Deus é o Espírito Santo. Não é o sucesso, o êxito ou qualquer coisa. Todos nós precisamos aprender a discernir. Há um episódio na Bíblia em que o profeta novo, vou pedir você aí, querido, colocar esse texto de 1 Reis, capítulo 13, de 11 a 32, nós vamos ver aí no texto. Então, o profeta novo, com uma revelação de Deus, se deixou enganar pela astúcia do profeta velho, que queria levar vantagem com a sua experiência. Se a gente não tiver tempo de acabar esse estudo aqui hoje, a gente vai para ele outro dia. Mas vamos ver esse texto aqui. Vou ficar um pouquinho aqui. Morava onde? Em Betel. Betel significa casa de Deus. Bet, casa, El, Deus. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos, lhe contaram tudo que o homem de Deus... Eu queria voltar. Está no 11 que está aí? Está no 11, mas vamos começar no 1. Vamos começar no 1. Então, não tem problema ser um pouco longe. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus a Jeroboão, que estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão era o rei do norte. Estava dividido as duas nações, os dois grupos. O reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel. E Jeroboão estava no reino do norte e ele fez altares segundo ele achava que devia fazer, não como os altares do Senhor. Então ele veio e ajudar um homem de Deus lá. E ele estava queimando incenso. Só podia queimar incenso o sacerdote, mas o rei estava queimando. Foi o mesmo pecado que teve Josias. Mas vamos em frente. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Eu troquei o rei a Uzias, que queimou o altar, não foi Josias. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos. Os ossos humanos se queimarão sobre ti. E está profetizando que 300 anos depois, iria aparecer um rei chamado Josias, que iria destruir aquele altar que Jeroboão tinha construído. Vamos lá. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. Ele teve uma paralisia, secou. Seguindo, o altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora a graça, o favor, a misericórdia do Senhor teu Deus, não meu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus,
implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Porque não existe vingança nos homens de Deus. Quem vinga não é homem de Deus. Quem se vinga não é homem de Deus. Ainda que o outro quisesse o mal dele, ele orou ao Senhor. Verso seguinte: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Olha o que a religião faz: quer dar propina. Já que você me abençoou, deixa eu dar uma propina para você. Vem lá na minha casa, você vai comer bem. Você é homem de Deus, você é pobrezinho, você profeta de Deus, vem cá e eu vou recompensar, eu vou pagar para você. Seguinte: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. O bichinho estava firme. Continua: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. 3 coisas o Senhor ordenou. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho ele se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me, quer dizer, botai sela num jumento, albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Agora é o profeta, não é o rei, é o profeta velho de Betel. Vem comigo. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, não beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho, porque foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí a Bíblia botou assim porque mentiu-lhe. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: mesmo que um anjo vindo do céu, não de Deus, vinda do céu, vos pregue outro evangelho, além deste que eu vos tenho pregado, considere isto anátema. Mas foi o anjo que disse: pois eu dou um carreirão nele agora, num instante. Vá para casa, seu anjo. Está escrito, a palavra de Deus, porque tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Isso aqui, agora estamos no tempo da graça, porém mentiu. Então voltou ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. Tadinho do profeta. O profeta viu que o outro está falando, e o outro é coisa de sindicato. Olha, eu também sou profeta.
Está vendo? Eu também sou profeta. E o anjo do Senhor falou do Senhor e mentiu. Como é que a gente sabe que o sujeito mentiu? Como é que a gente sabe que o sujeito mentiu? Na Bíblia está escrito. Lá no Novo Testamento. Em Caná da Galileia, Jesus foi um casamento, transformando água em vinho, dando o povo para beber, mostrando a sua glória, a sua graça e seu poder. Na Bíblia está escrito, não pode ser contrário do que está escrito na Bíblia. Então, pode ir embora com sua profecia que é falsa. Mas o pobrezinho, Deus tinha dito, e ele falou para o rei, falou para o profeta, mas estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Aí Deus vai usar o profeta velho mentiroso. Porque Deus usa qualquer um. Ele usa você e usa a mim. Quando Ele quer. Usa uma jumenta, usa um peixe, usa um passarinho, usa tudo. Usa até o diabo. Na Bíblia, Deus usou o diabo para algumas vezes fazer coisas espetaculares. Até na vida de Jó. Estando assim, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo, clamou ao homem de Deus, assim diz Jeová, o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, não beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Agora botou um jumento para o cara voltar. Vai embora, agora você pode voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O profeta veio, o profeta novo, o leão matou o profeta e não comeu, porque ele ficou comida intragável. E o jumento nem comeu o jumento, ele só queria matar, porque o diabo só quer matar. Ele mata, rouba e destrói. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o jumento parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade, para o chorar e enterrar. Muito bem, depositou o cadáver no seu próprio sepulcro. Olha a estratégia do cara. Colocou o cadáver do profeta de Deus no seu próprio sepulcro. Sabe por quê, né? Porque lá no profeta, ele tinha dito que no tempo de Josias, o Senhor iria tirar os ossos e a cinza dos profetas. Mas ele não ia tocar nesse daqui que ia ser enterrado no lugar, e o corpo do profeta ia ser botado lá. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo, irmão meu, essa turma de irmão meu,
irmão meu, mas ele estava fazendo a estratégia. E aí, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, onde os meus ossos junto aos dele. Eu quero ficar lá porque eu vou ficar resguardado pelo homem de Deus. O cara estava num avião, eu estava entrando aqui no avião, chegou um cara e disse: ô, pastor Glenn, que bom que o senhor vai nesse avião. Esse avião não vai cair. Eu digo: ô, rapaz, não vai nessa confiança não, porque você está confiando no lugar errado. Isso aí é coisa terrível. Cai esse avião com nós dois vamos morrer. Não fica nessas esperanças. Mas esse cara aqui era um estrategista. E depois assim: porquanto certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. E quando se cumprir, não vai cair nos meus ossos. Depois vocês vão ver isso. Agora eu não vou mostrar onde é que está, que é para vocês irem lá no rei Josias e ver o dia do cumprimento. Você vai chegar em casa curioso e vai procurar. Eu não vou nem mexer para dar para vocês, porque prato feito nem sempre se dá valor. Por isso, sirva o prato. Ok. A nossa bússola com a Nova Jerusalém é a vontade de Deus e a sua palavra. Jesus atirou no alvo quando ele disse em João 5,30: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O Filho de Deus, o Filho, antes de tudo, é obediente. A rebeldia nos desqualifica como seguidores daquele que tinha como identidade fazer a vontade do seu Pai. Todavia, o discípulo de Cristo é aquele que faz a vontade do Pai. Se quisermos saber a autenticidade de nossa experiência, devemos examinar o prazer que nos envolve em fazer a vontade de Abba. O salmista entende isto quando no Salmo 40, verso 8, disse: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Esse texto pode estar se referindo a Jesus, mas também se refere a todos aqueles que creem em Jesus. Se o objetivo de Jesus era fazer a vontade do Pai, o prazer dos seus discípulos é também o mesmo. Ainda que a nossa vontade seja fraca, como a nossa carne, é o Pai que nos habilita a querer com o seu querer. Se fomos alcançados pela sua vontade, e a sua vontade se conforma, e a nossa vontade se conforma com a sua, então podemos orar: seja feita a tua vontade. Quando a nossa vontade, que não quer Deus, for vencida ou convencida pela vontade de Deus, que nos quer, então a nossa vontade, conquistada pela vontade de Deus, tem o prazer de fazer a vontade de Deus com toda a boa vontade. Não é por obrigação, não é por dever, não é por medo, não é por vergonha. O que eu posso dizer mais? Não é por qualquer outra coisa que não seja pelo amor e o prazer de fazer o que Ele quer que eu faça. Alguém outro dia me disse assim: Glênio, eu às vezes de manhã, no domingo, me dá uma preguiça de ir à igreja. Não, pode ficar em casa, meu filho. Essa preguiça é sua mesmo.
Alimente ela. Ela faz parte da sua estrutura. Não queira fazer, não vá se não for por prazer, não vá. Se não for por alegria, alegrei-me quando me disseram, eu quero estar na casa do Senhor. Se não for por alegria, for por dever, fique em casa. É melhor você ser feliz aqui um pouquinho e lá no inferno vai ter muito mais sofrimento, do que você ser infeliz aqui e lá. Então, fica aí em casa, não é por obrigação. Eu tenho pedido a Deus exatamente isso. Quando eu estou no meio dos santos, eles são os deleites em que está o meu prazer. Esse é o Salmo 16. Não quero ficar aqui. Agora o irmão veio me dar um abraço aqui, ele me deu um abraço tão gostoso. Eu nunca abraço alguém, eu sou abraçado. Quando você dá um abraço em alguém, você não dá abraço, você é abraçado. Você recebe. E ele me deu aquele abraço gostoso e me disse, pastor, como é bom a gente estar junto. Eu digo, irmão, como é bom, como é gostoso. Não é por dever. Eu tenho aprendido a andar com o Senhor e com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela tem defeitos, mas ela é do Senhor. E Ele ama essa igreja. Ele ama a sua igreja. A igreja é do Senhor. Não tem que falar mal da igreja. Tem que amar a igreja como o Senhor ama a sua igreja. E a si mesmo se deu por ela. Tem problemas, muitos problemas. Eu sou um dos problemas. Onde é que eu estou? Perdi. Fazer a vontade de Deus por mera obrigação é uma tirania. Fazê-la por medo é outro suplício. Muitos constrangidos pela culpa tentam, de algum modo, executar a boa vontade de Deus, mas se veem exaustos. Ainda tem aqueles que querem fazê-la como se fosse troca de favores, por puro interesse, enquanto outros se empenham por vergonha. Nada disso faz sentido, pois todo o céu está esperando para ajudar aquele que, pela graça, descobriu que a vontade de Deus é o centro da verdadeira felicidade e quer vivê-la mediante a graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Gosto do que François Fenelon disse. François Fenelon foi um arcebispo de Paris em 1700 e alguma coisa, que ajudou muito a Madame Guyon, uma mulher que tem nos ajudado a experimentar Jesus Cristo pela palavra de Deus. Ela ajudou muitos cristãos e tem nos ajudado também com os seus livros. Faça desta regra simples o guia da sua vida. Não ter vontades, a não ser a vontade de Deus. Se for esta a nossa vontade, então a vontade de Deus que nos alcançou se encarregará de fazer com que façamos a vontade dele de boa vontade. Não haverá nenhuma dificuldade de nossa parte. Eu não consigo. Os homens estão estudando um livro sobre a verdadeira felicidade de Deus. O livro da Hannah foi escrito em 1870. E aqui tem uma coisa. Quando eu tenho uma dificuldade, uma falha, para quem eu apresento? Para aquele que pode mudar. Não sou eu que tenho que tratar. E quando eu apresento as minhas dificuldades a ele, é isso que está. Se for esta a nossa vontade, então a vontade de Deus que nos alcançou se encarregará de fazer com que façamos a vontade dele de boa vontade. Volto ao início. Ser um ministro importante, ter um ministério bem-sucedido, não são garantias de que tal pessoa seja uma nova criatura. Uma das coisas que dá evidência de que fomos regenerados pela graça é a nossa vontade, querendo fazer a vontade de Deus de boa vontade. A família de Deus é aquela motivada à vontade de Deus. Marcos capítulo 3, verso 35, o Senhor Jesus diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão
irmã e mãe. Quando é que você é quando você fala ou quando você faz a vontade? De coração. Sucesso, prosperidade, importância não são sinais de vida espiritual autêntica ou atestado de que Deus esteja nesse negócio. Muitas vezes são fraquezas que revelam a nossa dependência de Deus e a autenticidade de nossa confiança. Abraham Wright foi preciso ao definir a vida de fé. Sou abençoado por minhas enfermidades, enriquecido por minha pobreza e fortalecido por minha fraqueza. Também, moralidade em si não significa vida espiritual autêntica, muito menos vida cristã. Um sujeito irrepreensível moralmente não quer dizer que já tenha nascido do alto. Todavia, se alguém for nascido de novo, terá uma vida moral com o caráter de Cristo. Não vamos confundir moralidade com vida de Cristo. Paulo disse quanto à lei, ele disse, eu era irrepreensível, mas ele não tinha a vida de Cristo. O centurião romano que Pedro foi visitar, ele era justo, ele dava esmolas, ele fazia orações, mas ele não era regenerado. Regeneração tem a ver com confiança. O não regenerado confia em si mesmo, e às vezes temos pessoas que confiam em si mesmo muito éticas, moralmente dignas. Tem muito malandro e tudo no mundo, mas tem pessoas que são perfeitas humanamente falando. O Sócrates, ele tomou cicuta só por uma acusação, porque ele era tão justo, ele não podia admitir aquilo. Tem muita gente que é íntegra. Agora, se você confia em Jesus de todo o seu coração, você pode ser considerado uma nova criatura. É só isto que vai lhe mostrar a diferença. Segundo Horace Bushnell, a moralidade considerada separadamente da vida e caráter de Cristo é simplesmente outro nome para a decadência, a decência no pecado. Presta atenção, vou ler outra vez. A moralidade considerada separadamente da vida e caráter de Cristo é simplesmente outro nome para a decência do pecado. Tem pecados indecentes e tem pecados decentes. E a moralidade separada de Cristo é simplesmente a decência do pecado. É um pecado decente. Vai para o inferno do mesmo jeito. Assim, todo cuidado é pouco com os pecados nobres. Poucas coisas evidenciam maior presunção do que uma moral ilibada, sem a manifestação da vida Zoe, isto é, a vida de Cristo. Precisamos da ética de Cristo para expressar a vida cristã. Contudo, não é pelo fato apenas de ter uma vivência moral impoluta que expressamos a vida cristã. Há muita gente ética que jamais experimentou o novo nascimento. Uma vida moralmente digna ou sem escândalos não é sinônimo de uma vida regenerada por Jesus Cristo. O centurião romano Cornélio, que nos referimos, foi descrito como um homem reto, piedoso, temente a Deus e de bom conceito perante o povo judeu, mas precisava nascer de novo. A justiça própria pode ser o maior impedimento para se depender da graça. Já estamos aqui chegando ao final, mas eu lembrei de um episódio que aconteceu na casa do irmão Joaquim Scarpim e da Cidinha, quando eles moravam lá na rua Guarujá. A pastora Buchaim estava fazendo estudos lá e meu pai, que foi um homem moralmente justo, um homem que eu convivi com ele, tinha o maior respeito pela sua justiça, pela sua dignidade, pela sua moralidade.
homem que não vendia a sua alma para esses negócios políticos. Eu vi aquele homem chorar pela primeira vez e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim e da minha justiça. Salva-me da minha justiça. Com 81 anos, o meu pai foi salvo. Ele era da igreja há muitos anos, foi diácono, foi pregador. Mas ele mesmo disse: eu nasci de novo, naquele dia. Porque a nossa justiça é difícil. É mais fácil salvar uma prostituta do que um pastor. Eu usei aqui 2 P's. Não confunda salvação com moralidade ou com vida ética. E não confunda salvação com perfeição, mas com dependência, com confiança no Deus da redenção. O apóstolo Paulo, um religioso de primeira classe, renunciou à sua justiça, e aí nós lemos em Filipenses 3:9, para ser achado nele, isto é, em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A fé tem 2 mãos. Com uma renuncia à justiça própria e a joga fora. Com a outra, ela se reveste da justiça de Cristo. O verdadeiro cristão é alguém que foi justificado e que jamais precisa se justificar, uma vez que a justiça de Cristo garante inteiramente o perdão dos pecados e o poder da santificação pela graça. Aleluia. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.